Obrigado. A oportunidade, né, de compartilhar com vocês aqui. Para mim é um privilégio, sei. Todas as vezes que eu consigo, eu fico feliz. Porque é uma dinâmica muito intensa. Cada dia, cada momento, depende. Quando o Gerson falou comigo, eu falei, Gerson, nós vamos deixar marcado pela fé. Eu falei, eu continuo sendo uma pessoa que gosta de me programar e me organizar. Mas tive que aprender a depender um dia de cada vez. Então, tudo depende de como estarão as coisas. E graças a Deus. Está exibindo naquele link? Opa! Graças a Deus o Senhor foi muito bom que me permitiu estar aqui com vocês e poder compartilhar sobre esse tema tão relevante, tão importante para a nossa vida, que é a oração. Como nós precisamos viver, enfrentar os desafios que existem para mantermos a oração como um valor inegociável, principalmente para nós, homens, que temos uma responsabilidade diante de Deus com áreas que vão muito além de momentos. Eu creio que todos vocês aqui têm ou desejam ter, se tiver alguém solteiro aqui, a responsabilidade de serem os sacerdotes da sua casa. E se eu primeiro não compreender que ser o sacerdote da minha casa é ser o que inspira a vida da minha família, a oração, eu já estou começando errado. E aí, como é que a gente faz para entender tudo isso como um valor para a gente todos os dias? Bom, eu creio que com essa quantidade de homem aqui, vários de vocês já tiveram carro velho. Né? Já tiveram? Quantos aqui já tiveram carro velho? Já? Já tiveram? Eu tinha mas isso já faz muitos anos, eu tinha um Opala Commodore branco. Ele tinha dois pontos de ferrugem, que começava na frente e ia até atrás, no último. Era mais ou menos assim. E aí começou a gastar o disco de embreagem. Quem aqui já aconteceu de ter que dirigir um carro marcha com o disco de embreagem gasto, e aí você tinha que aprender a controlar ali para trocar quase que no tempo a marcha. E eu não tinha dinheiro para arrumar, falei, bom, enquanto eu estou pegando um jeito aqui de acelerar, e aí você fica aquele e o carro quase que não anda, porque você já soltou toda a embreagem e o disco está raspando, né? E a Débora grávida do Victor, fui no mercado fazer compra. E o mercado que eu resolvi ir aquela madrugada, porque eu ainda trabalhava com música profissionalmente, então muitas vezes era o dia inteiro em estúdio, à noite em estúdio, aproveitava de madrugada, que era mais tranquilo para ir no supermercado. E quando nós chegamos, eu falei assim, vamos lá no daquele. Eu fui no supermercado aqui. Aí eu olhei em cima, assim, aquela garoazinha, falei, não, eu vou colocar no estacionamento lá embaixo. Eu passei o primeiro, o segundo estacionamento, fui e coloquei. Fizemos a compra, coloquei dentro do carro. A hora que eu liguei o carro, eu lembrei que tinha uma rampa. Quem já estacionou naquele mercado é uma rampa íngreme. Assim. Eu parei, olhei aquela rampa, minha esposa grávida falou, o que você vai fazer? Eu falei, primeiro, vou lá entregar o cartão para o rapaz do estacionamento. Eu saí do carro, fui lá e falei para ele assim, olha, eu já quero te entregar o cartão, porque eu tenho que vir no embalo. Não vou conseguir parar aqui na frente. Peguei e entreguei o cartão para ele. E aí medi a distância e fui. Chegou na metade, não tinha mais o que fazer. Freiei o carro, agora tenho que voltar. Nisso a minha esposa começou a afundar no banco assim. A hora que eu olho pelo retrovisor, eu digo, não sei o que aquele pessoal vai fazer compra de madrugada. Todo mundo de madrugada, um carro atrás de mim. Eu falei, pronto, eu só fazia sinal. Assim. Aí eu acho que eu não lembro se o rapaz da guarita foi lá e falou, ele deu ré, eu saí, eu tenho que dar uma distância maior. Deu uma distância maior,
fui de novo a segunda tentativa. Ah, sabe quando faz aquela subidinha assim, pra você falar, cheguei, quando chegou ali, não deu de novo. Falei, vai eu de novo. Na quarta tentativa, eu consegui. Por que eu estou usando isso que eu vivi para te falar hoje como é a nossa vida de oração? Normalmente, quando se fala em oração, a gente leva a nossa vida como se fosse um disco de embreagem que a gente descobriu um jeitinho de funcionar e aí a gente vai levando. Entende? Ora hoje, amanhã não ora, as coisas estão bem, passou, puxa, lembrei de orar, é mesmo, tá, não, tem que orar, não sei o quê, não, vou orar por isso, não, tá. Aí resolve, aí depois já passa mais um tempo sem orar de novo. É como se a gente encontrasse um jeitinho do acelerador e do disco de embreagem e fala, vai indo. Mas daí existem momentos na vida que a gente olha para a rampa que a gente tem que subir e a gente fala assim, e agora? Eu preciso orar. Agora eu tenho que orar. É isso que aconteceu, o que eu quero refletir com você no momento na vida de Davi. Quando nós lemos o Salmo 142, eu não vou ler todo o Salmo aqui, eu só vou refletir em alguns versículos com você. Quando ele escreve esse Salmo, quando ele expressa os sentimentos da alma dele nesse Salmo, ele estava na caverna de Adulam. E é interessante que a promessa de Deus para Davi é que ele seria o rei. E ele estava sendo preparado para ser o rei. Ele já tinha sido ungido por Samuel quando criança, já tinha enfrentado os ursos, já tinha enfrentado o leão, já tinha enfrentado o gigante Golias, já tinha ido na frente do exército e lutado com o exército de Israel, e o exército tinha ganho, só que agora ele estava numa situação complicada, porque o rei da época gerou um ciúme no coração dele enorme, porque numa dessas batalhas que ele ganhou, o povo saiu cantando e gritando o quê? Saul matou e Davi matou 10 mil. E aí ele tem que fugir, porque ele começou a ser perseguido. E é isso que eu quero refletir com você. E muitas vezes na nossa vida, para a gente enxergar algumas coisas que a gente sonha que Deus tem para a gente acaba passando pelo caminho da caverna. E o que acontece com a gente? O que acontece com a sua vida e a minha vida? Quando nós temos que passar pelo caminho da caverna para chegar até naquilo que a gente deseja e que a gente achava até que não seria necessário. E é justamente aí para mim que entra algumas lições tão preciosas da oração. Eu poderia essa noite aqui refletir com você vários pontos da oração. A oração como libertação, a oração como batalha espiritual, a oração... Mas se primeiro eu não entender alguns aspectos que devem ser básicos na nossa vida, a base da nossa vida na oração, não adianta eu conhecer os caminhos, as metodologias, as teologias que poderiam ser explicadas relacionadas à oração. E o que nós vamos aprender aqui junto, refletindo de forma bem objetiva com esse texto, é que quando nós falamos de uma vida de oração, nós precisamos entender que o orgulho, a vaidade, a arrogância, a soberba, a autoconfiança, a autossuficiência, entre tantos outros sentimentos que rondam o nosso coração, eles não resistem um coração rendido em intimidade com o Pai através da oração. Não resiste.
Se está resistindo e você continua orgulhoso, vaidoso, com soberba, com autossuficiência, com autoconfiança, e você ainda não foi quebrado por Deus nessas coisas, é porque talvez você ainda não entendeu o que a oração é capaz de fazer através do poder de Deus que responde estas orações. A oração, ela é o fôlego da alma. Eu tenho aprendido isso na minha vida. E ela é o fôlego da alma a tal ponto de eu não conseguir, e nem você conseguir sobreviver sem respirar, orar, todo dia, a todo tempo e a todo momento. A oração, ela é uma rendição, e rendição é me quebrantar. A rendição é me entregar, a rendição é eu suplicar. A oração não é uma rotina, não é uma frase decorada. A oração não é um momento antes do almoço, antes do café da manhã. Não. A oração é uma entrega total, plena, completa, sabendo que essa oração é o caminho com que nós comunicamos com o Pai. É o caminho onde eu falo com Ele e escuto o que Ele quer falar para mim. Não existe relacionamento sem comunhão. Não existe. É o que vocês estão vivendo aqui a cada segunda-feira. Os relacionamentos construídos aqui no Legacy a cada segunda-feira é porque também produz essa comunhão de estarmos juntos. Mas só que não existe comunhão com Deus sem a oração. Você entregou sua vida a Jesus. Você confessou os seus pecados. A palavra de Deus nos diz que você foi selado com o Espírito Santo da promessa. E aí, para aí. Como é que fica o relacionamento? Aqueles que são pais aqui, eu acredito que a maioria de vocês. Não é interessante quando um filho chega, você olha para o filho e fala assim, o que foi que aconteceu? Ele, não, que isso, pai, está tudo bem. Filho, aconteceu alguma? Que isso, pai? Não aconteceu, filho. Eu estou vendo nos teus olhos. Como que está vendo nos meus olhos? Agora, se você não vive esse relacionamento entre pai e filho, talvez você transfira isso numa dificuldade de ver Deus como pai, para viver o mesmo relacionamento com Ele. Quando Moisés, a palavra de Deus nos diz que ele conversava com Deus face a face, como se fosse um amigo. Era uma intimidade, uma comunhão tão preciosa, um rasgar da alma e do coração, de forma tão inteira, plena, que ele poderia chegar para Deus e falar assim como Lamentações de Jeremias, resumindo de uma forma muito simplista, Senhor, eu estou bravo com o Senhor, porque não é possível, o Senhor disse que ia fazer algumas coisas, não fez, o povo está aí, ó. Eu estou sentado aqui no que sobrou da escadaria do templo, e o Senhor disse que o templo não seria destruído, que o povo, não estou entendendo isso. Quando você começa a ler Lamentações de Jeremias, é assim que ele começa. Acaso o Senhor se esqueceu da gente? E aí Deus escuta ele falando. E sabe qual é a primeira ação de Deus? É trazer a memória dele. O que ele já havia feito no passado. O que ele já havia feito na geração anterior. O que ele havia feito no decorrer de todas as promessas que foram cumpridas. E aí é tão interessante que aquele homem que começa reclamando de Deus, lá no final ele diz assim, as misericórdias do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Por isso, eu quero trazer à memória aquilo que me dá a esperança. Se você quer se tornar um homem próspero em todas as áreas da sua vida, a oração precisa ser o caminho mais curto para você ouvir e falar com o Pai sobre esses propósitos da sua vida. Eu brinco com alguns colegas que eu já estou na curva. O senhor já estou na curva.
E eu tenho alguns outros sonhos que na curva você começa a pensar. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Mas aí eu lembro que eu tenho um Deus que se importa, que eu posso chegar para Ele e falar assim: Senhor, eu estou na curva, o que eu pude fazer até agora eu fiz. Estou tentando me organizar e me planejar para outra fase da minha vida, mas o Senhor é quem sabe de todas essas coisas. Estes também são os teus planos para mim? Não se surpreenda se, para você viver esse relacionamento de oração, de intimidade com o Pai, Ele colocar você no caminho da caverna. Não se surpreenda. Sabe por quê? A primeira lição que eu posso aprender é justamente o Salmo 142, verso 1, quando ele rasga a alma dele, dizendo assim: em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando por misericórdia. Por quê? Porque no caminho da caverna, o Senhor nos ensina a orar. Mas por que Ele nos ensina a orar? Porque Davi, naquele momento, ele foi confrontado com, eu creio que o seu maior desafio, que eram os seus próprios eus, as suas próprias seguranças, a sua própria história. Lembra que eu disse a você que ele já tinha vencido tantas coisas na vida dele até chegar aquele momento, mas agora ele era perseguido e jurado de morte. Ele teve que lutar com as suas emoções, até mesmo quando surgiu a oportunidade dele ferir o seu agressor. Ele tinha tudo para chegar e acabar com Saul naquele momento. E ele fala assim: eu não posso fazer isso. Você acha que é simplesmente algo bonito, lindo? Olha, Davi não fez isso. Você é homem. Você sabe o que você seria capaz de fazer com quem está te perseguindo, querendo te matar, sem você ter dado motivo, e te aparece a oportunidade na sua frente. Porque nós somos assim. Mas naquele momento, algo acontece com Davi. Porque quando o Senhor nos coloca no caminho da caverna, Ele nos ensina a orar grandemente, pois não teremos mais a quem recorrer a não ser a Ele. Você sabe por que a gente ora nos momentos de desafios da vida? Você sabe por que nós oramos quando nós achamos que alguma coisa que queremos está caminhando em algum caminho diferente do que planejamos? É porque nós olhamos para dentro de nós e começamos a perceber que nós não temos todas as respostas que gostaríamos. E não estamos encontrando toda a segurança que precisaríamos. E que no nosso ímpeto, se a gente der um passo a mais, a gente vai fazer o que a gente não gostaria de fazer. Então ainda, de alguma maneira, mesmo que no inconsciente a gente fala assim: ah, Senhor, eu clamo a Ti, me segura, porque se eu chegar perto eu mato. Entende, queridos? Como homens, eu sempre digo que eu não sou calmo como as pessoas talvez imaginem que eu seja. Eu tive que aprender a controlar o meu nervosismo e ainda tenho que orar todo dia para ter domínio próprio, que é dar liberdade para o fruto do Espírito trabalhar em mim. Mas não queira ver alguém calmo nervoso. Pergunta para minha família. Pergunta para minha família quando alguém tenta fazer alguma coisa com os meus filhos ou com a minha esposa. Ah, aquele ferro. E eu tenho que respirar e falar assim: não posso. Mas não é porque eu não quero, porque eu não devo. Mas normalmente nós homens
somos tentados a confiar em nossa própria força e em nosso próprio conhecimento. Mas quando o Senhor nos coloca no caminho da caverna, alguma mudança vai acontecer. Algo diferente começa a acontecer. E se em algum momento você conseguir ser grande na sua vida, sem a oração, cuidado, porque a sua grandeza se tornará uma ruína. Tem pessoas que acham que porque conquistaram várias coisas na vida, já são autossuficientes e não, eu falo com Deus, não, eu oro. Não, inclusive eu entreguei minha vida para Jesus, já fiz discipulado, já fui batizado. Pô, sou da igreja há 50 anos. Mas a hora que Deus fala assim, chega de enganar você e os outros, dessa religiosidade, dessa espiritualidade que é vazia diante de mim. Existe uma palavra tão pesada em Isaías que diz que alguns levantam as mãos aos céus para adorar ao Senhor, mas o coração está distante dele. E alguns levantam mãos como se fossem mãos santas, mas as mãos estão sujas de sangue. Quando o Senhor nos coloca no caminho da caverna, você vai sair melhor. Eu fico imaginando, chegará o dia de eu ir para o Legendários. São 3 coisas que eu quero fazer, ou quando eu voltar a andar, ou se o Senhor me permitir. Que é voltar a me preparar para São Silvestre. Eu estava me preparando para São Silvestre quando veio a doença. Eu já tinha baixado o meu tempo, estava indo legal. Aí mudou tudo. Aí já tinha me inscrito para os legendários. Aí também foi pronto. Agora essas 2 coisas eu tenho que fazer na minha vida para vencer. Mas quem aqui já passou pelos legendários sabe o quanto você foi quebrado no ídolo, Só que é tão fácil a gente viver isso na semana seguinte, no mês seguinte, 3 meses depois, 6 meses depois, e de novo, como homens, a gente se acomodar na nossa vida com Deus e não continuar convivendo com uma transformação diária, dia após dia. Por isso que quando o Senhor nos coloca no caminho da caverna, a gente aprende a orar. Quantos aqui lá na montanha, Marcinho? Os outros aí, Senhor, eu nem sei mais o que fazer, não tenho força mais, me ajuda. Senhor, tem misericórdia de mim. A gente aprende a orar no caminho da caverna. No caminho da caverna, a gente aprende a orar pela esposa. A gente aprende a orar pelos filhos. Porque quando a gente vê que os filhos estão começando a escolher decisões que não são aquelas que estão trazendo alegria ao coração, aí a gente começa a falar, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí você lembra, puxa, antes eu ia orar com os meus filhos, eu não oro mais. Ou então, puxa, eu sempre fico esperando o melhor momento para orar pelos meus filhos. E aí a vida, a dinâmica, a rotina e tantas coisas vão ocupando, que quando algo acontece, você fala, agora eu preciso orar com os meus filhos. E aí Deus nos coloca no caminho da caverna. E ali a gente aprende a orar. Mas existe uma segunda lição, que é no verso 3, quando ele diz assim, quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. É no caminho da caverna que o Senhor revela a nossa incapacidade. Nas confrontações de Davi com o leão, com um gigante filisteu, com o exército, com tudo, que ele já tinha vencido, agora ele deparou com a sua incapacidade. E essa incapacidade que foi produzida levou ele a reconhecer que sem o agir de Deus, ele não sabia nem qual era o próximo passo que ele deveria dar. Porque a incapacidade dele ficou totalmente exposta.
Eu já vi muitos empresários quebrarem e não encontrarem a resposta por que quebraram. Estavam fazendo tudo certo. Estava caminhando assim, parece que deu um apagão, se perdeu, não consegui me achar mais. E aí chega uma hora que Deus fala assim, em algum momento você realmente entendeu que essa capacidade não era sua, era minha. E eu precisei fazer isso para você entender que não é sua, é minha. Muitas vezes Deus nos quebra por dentro e por fora para revelar a nossa incapacidade diante das circunstâncias. E quando nós oramos e quando nós encontramos esse caminho de buscar a presença de Deus continuamente, todos os dias, se quebrantando, se rendendo em oração, Ele vai revelar a nossa incapacidade. Você já chegou em situações onde você se deparou já com o fim da sua capacidade? Você falou, agora eu não sei de fato o que fazer. Eu lembro de uma cena muito interessante com meu filho, o Victor, numa fase da vida dele, quando namorando a sua esposa, a Marina, ele me liga e fala assim, pai, você pode passar aqui para a gente conversar? Sabe aquela ligação que você fala assim, ih, tem um BO nessa ligação, sabe? Ele não falou nada, é só um tom, só um jeito. Eu falei, tá bom, filho, vou passar aí. Cheguei lá, na frente do trabalho dele, ele desceu, entrou dentro do carro, falou, pai, começou a chorar. Falou, pai, eu preciso te contar uma coisa. Eu falei, o que é, filho? A Marina está grávida. 16 para 17 anos. E ele falou assim, perdão. Começou a chorar. Não foi isso que você me ensinou. Não foram esses valores. Há um mês atrás, Deus tinha me dado 18 textos bíblicos para falar para ele. E eu sentei com ele e falei, filho, estou esperando você para o seu trabalho, porque Deus me deu esses textos que eu quero te falar. São eles, são eles, são eles, são eles. São eles. Cuidado com o que você está fazendo. Presta atenção. Deus não está te dando uma oportunidade. E aí ele chega e fala, pai, Deus avisou, Deus. E eu falei para ele assim, falei, filho, eu tenho duas vontades. Primeiro é te bater. Primeira vontade é, olha o que você está fazendo. A segunda, você está precisando do seu pai. Então dá um abraço aqui. Eu abracei, ele chorou, nós dois choramos, daí ele olhou para mim e disse assim, pai, e agora, o que eu faço? Por incrível que pareça, queridos, depois de tudo ele falou assim, pai, o que mais acabou comigo foi quando você me disse que você não sabia o que fazer, porque você sempre me ajudou me dando direção nas coisas da minha vida. Quando você falou assim, se eu te perguntei, pai, agora o que eu faço? Você falou, filho, eu não sei. Aquilo para mim foi pior do que todas as outras coisas. Mas são os momentos que a nossa incapacidade diante das circunstâncias, elas nos trazem o pé no chão e mostra que quando Jesus diz que sem Ele nós nada podemos fazer, é verdade. O Senhor restaurou a vida do meu filho. O Senhor restaurou o relacionamento dele com a minha nora, Marina. O nosso filho, o nosso neto, meu neto veio, Bernardo, uma bênção. Está com 11 anos. Meu filho mudou a vida dele. Hoje é pastor. Serve ao Senhor. Já está no terceiro agora. Já tem meu segundo neto, com 7. E a minha netinha que eu estou babando esses dias que eles estão aqui, com 3 meses. Uma família linda, restaurada pelo Senhor. Mas eu sei quanto custou aquele sentimento de incapacidade para clamar ao Senhor e falar assim, Senhor, eu no meu espírito estou desanimado. Eu lembro que eu cheguei para o pastor Pascoal no mesmo dia. Liguei para ele e falei, pastor, eu preciso falar com o senhor. Não, passa aqui, calma. Pastor, eu vim aqui para entregar o ministério. Não sei.
você fez? Eu falei, não fui eu não. Eu acabei de sair com meu filho lá e não falou isso. O senhor sabe o zelo que eu tenho pelo chamado do Senhor na minha vida. E a palavra de Deus diz que aquele que não sabe cuidar da sua casa, como vai cuidar das coisas do reino? E eu falei, eu vim aqui entregar o ministério. O pastor Pascoal, com muita sabedoria e paciência, falou assim, não, quem é bom foi você, foi ele. Eu falei, mas pastor, não, que é isso? Vamos lá, estou com você. Vamos juntos. O doutor Miller que está aqui? Não, está ali o doutor Miller. O doutor Miller que fez o parto da minha mãe. Não é, doutor Miller? E ele lembra que eu cheguei no hospital assim, o doutor Miller, né? Rapaz, eu estou louco para ter neto, você está aí preocupado. Eu falei, já entendi, também estou feliz agora. Mas, queridos, no momento da caverna, do caminho da caverna, que o Senhor revela a nossa incapacidade. E aí, quando a gente é confrontado com essa incapacidade, o Senhor nos marca com a sua presença. E aí a marca da presença do Senhor num homem que se sente incapaz diante de Deus e se quebra diante de Deus, você passa a desejar ainda mais orar todos os dias, orar pelos seus filhos todos os dias, orar pela sua esposa, orar pelos teus sonhos, orar pelos teus negócios, orar por tudo. Porque no momento que você foi confrontado com a sua incapacidade, você percebeu que se não fosse a marca da presença de Deus naquele momento, você não tinha condições de dar nenhum passo a mais pela sua capacidade. A terceira e última lição que eu posso aprender de uma vida de oração, quando rendido aos pés do Senhor, é o verso 4. Porque ele diz assim, olha à minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. E são nesses momentos que a gente se sente assim, que o Senhor fala, o que eu desejo é realmente esse tempo a sós com você. Nesta oração, expressando a alma diante do Pai, Davi ele foi surpreendido com o seu principal ajudador, que era o seu Deus. Ele já tinha aprendido, se fosse na nossa lição de hoje, a orar nesse caminho da caverna, a clamar ao Senhor, a elevar a voz dele como clamor ao Senhor. Ele já tinha sido confrontado com sua capacidade, ele percebeu que ele não era incapaz, mas agora ele se sente sozinho, diante de tudo, e fala, ninguém está se importando comigo aqui, eu fui lá, ajudei todo mundo a vencer essa batalha, essa guerra, e agora fui eu sozinho aqui. E outra coisa, não tem lugar seguro, já descobriram que eu estou nessa caverna. E é justamente nesses momentos que o Senhor quer se revelar no tempo a sós com a gente. Na oração da solidão, nós encontramos o prazer de estar na presença do Pai. Jesus nos fala sobre entrar no quarto, fechar a sua porta e fazer o quê? Falar com aquele que te escuta no secreto. Quantas vezes você fez isso essa semana? A sós com Deus? Ou não deu tempo? Ou as responsabilidades eram muito grandes? Então a oração foi igual a almoçar, rapidinho, para dar tempo de fazer as coisas. Como que eu e você queremos ver as coisas de Deus agindo na nossa vida? Se aquele que é o principal para trazer a direção, o renovo, a força, a sabedoria, o direcionamento, o discernimento que nós precisamos, nós não temos tempo a sós com eles. Com ele.
Como que nós queremos? Ligado no automático? No exercício de um ministério, porque eu sou pastor, então tem que ter gente, tem que correr, tem que fazer acontecer, tem que não sei o quê. Eu esqueço que o meu chefe é ele, e que se ele não falar para mim o que é para eu fazer, talvez eu me perca no meio de tantas coisas que eu entendo que eu tenho que fazer. Muitas vezes no caminho da caverna, o Senhor nos faz sentir sozinhos. E Ele nos faz sentir sozinhos para a gente sentir falta dele. Eu lembro uma chavinha que virou na minha mente no meu segundo ano de ministério aqui, pastoreando jovens. Já se passaram alguns anos disso. Estou indo para 24 anos aqui no ano que vem. Mas eu entrei no ministério com todo o raio, assim. Era 8 horas da manhã aqui, saía 2 horas, 3 horas da madrugada, e atendendo gente, feliz, estou cuidando de gente, e o pessoal ligava 3 horas da manhã, não, estou indo aí, não, velório, me dava velório com casamento, com aniversário, tudo que você imaginar. Até uma semana que eu chego em casa depois de um culto, num sábado à noite, eu abro a porta de casa, tudo apagado, a hora que acende a luz, está o meu filho Gabriel, uns 5 para 6 anos, sentado no sofá, e eu acendo a luz, olha assustado, o que foi, filho? Ele fala assim, eu estava te esperando. Eu falei, tá bom, filho? Eu falei, bom, namorado não é, né? Você faz 5, 6 anos, abrir coração, né? Eu falei, o que está acontecendo, filho? Quero falar com você, pai, você pode sentar aqui? Eu sentei no sofá. Ele falou assim, você percebeu que tem 2 semanas que você não vai mais orar com a gente na cama? Sabe, pai, eu finjo que eu estou dormindo de madrugada, mas eu sei que você vai orar comigo, mas tem 2 semanas que você não vai. Eu caí de joelho ali e falei, perdão, Senhor, perdão, filho. E aí o Senhor me ensinou que o meu primeiro ministério era a minha família. Era capaz de eu ter ganho muitos jovens naquele ano, mas ter perdido a minha casa. Me entende? E você? Quantas coisas você tem ganho, mas você não está percebendo as perdas que estão te custando isso? A oração a sós com Deus é onde nós encontramos o caminho de seguir para a vitória que nós buscamos, queridos. Porque aquilo que o Senhor prometeu para a sua vida, Ele é fiel para cumprir. E Ele vai cumprir. Mas tem alguns que mesmo no caminho da caverna, parece que não aprendem. Tem que ter várias cavernas no caminho. E qual vai ser a sua decisão hoje? É continuar vivendo essa vida de oração monótona, regular? Para mim está suficiente. E o que será que os seus filhos falariam de você como um pai que precisa inspirar os seus filhos a buscarem ao Senhor e encontrarem o caminho do Senhor através da intimidade, através da oração, através da leitura da palavra? O que será que aqueles que são casados, sua esposa, falariam disso? Será que você tem buscado ser uma referência espiritual para a vida da sua família? Não só porque você é um cristão, só porque você é um evangélico, mas porque é possível aqueles que são da sua casa olharem para você e ver algo diferente na sua vida. Até nos momentos que você pede perdão, até nos momentos que você reconhece o seu erro, até nos momentos que você fala assim, perdão, falei de forma muito agressiva com você, e o Espírito Santo me incomodou aqui. Mas como que você vai sentir o Espírito Santo te incomodando se você não vive relação íntima com Ele todos os dias? Como é que você vai ser sensível a isso?
Como é que vai viver assim? Da forma que tem sido, da forma que tem chego, da forma que tem construído, da forma que tem feito. Cuidado. Uma hora tudo isso pode se transformar no livro. Se tem algo que deveria ser o alvo da nossa vida, na busca de intimidade, de oração com Deus todos os dias, é para que no final a gente seja encontrado fiel. Pronto. Nós não seremos perfeitos. Não tem como ser perfeito. Nem eu, nem você. Não tem como. Mas tem que ser o meu alvo. E tem que ser o seu. Quando a palavra de Deus nos diz assim, sede santos como eu sou santo, não tem condições nessa terra, querido. Quanto tiver nessa pele, nessa carne, nesse temperamento, nessa personalidade aqui, é um desafio. Mas tem que continuar sendo meu alvo. Não importa se você já passou o tempo e olha e fala, puxa, por que eu estou ouvindo isso só hoje? Olhe para cá, olhe para isso, olhe para aquilo outro. Não olhe para trás. Olha o que você quer fazer hoje, a partir de hoje, na sua vida, de intimidade, de oração com Deus. Que homem você quer ser? Um homem cheio da graça, do Espírito Santo do Senhor? Um homem de Deus? Que as pessoas olham para você e veem algo diferente? Que no pouco falar ou no falar, sempre tem palavras da graça de Deus. Se for para exortar em amor, se for para reconhecer o erro, não tem problema de reconhecer o erro. Não é porque eu reconheço porque eu sou certinho. E bom é só Deus. A palavra de Deus diz, eu não sou bom e nem você é bom. É só a graça de Deus que ainda nos permite, por causa da misericórdia dele, a gente fazer alguma coisa nessa vida que pode glorificar o nome dele. O que você quer a partir de hoje? Quer ficar na mediocridade? Porque quem anda na média vive. Seria fácil você ouvir de um homem, você é um medíocre. O que você ia dizer? Você não me conhece. Eu trabalho onde? Eu tenho muito compromisso, eu faço isso, eu faço aquilo. Entendeu? Às vezes nós precisamos sim lutar com a nossa personalidade, com o nosso temperamento, com as nossas histórias, com os nossos erros do passado, com as coisas que precisamos reorganizar. Mas chega momentos que a gente tem que parar com alguns ciclos na nossa vida e falar, Senhor, eu sei que não é fácil, mas esse ciclo que de vez em quando fica recorrente na minha vida, hoje eu quero dar um basta. E eu quero buscar ser um homem segundo o teu coração. Porque mesmo andando no caminho da caverna, Davi foi encontrado como um homem segundo o coração de Deus. E eu quero isso. Eu imagino que você também deseja isso. 3 perguntas para vocês pensarem, vocês conversarem. Eu vou deixar aqui com o Gerson como ele quer conduzir. Eu sei que eu passei um pouquinho do tempo aqui também. Mas 3 perguntas. Você está se sentindo no caminho da caverna, aguardando algo de Deus? O que você está buscando de Deus, então? O que te impede de uma vida sós com Deus diariamente? Como mudar isso? Como você tem sido um agente de inspiração para a sua família? Seja esposa, filhos, noivo, namorada, pai, mãe. Mas como que você tem sido esse agente de inspiração? Como alguém que busca o Senhor em oração todos os dias? Queria que você refletisse um pouco sobre isso. Senhor, que a Tua palavra, que é fiel, continue falando com a gente. Tudo que eu falei para eles aqui também são confrontações que eu preciso lutar na minha vida todos os dias.
Talvez alguns aqui até achem que a maior confrontação que eu tenho são as minhas limitações físicas hoje. Minha limitação física. Elas são difíceis. Mas nada se compara com a confrontação de ter que desejar no coração viver uma vida contigo, mas ser desafiado por tantas coisas que são minhas, que estão no meu entorno, que envolvem as responsabilidades, mas manter essa vida contigo todos os dias. O meu desejo hoje é assim, através da graça e misericórdia do Senhor, ser esse agente de inspiração para estes homens aqui. Que essas respostas, esse compartilhar sobre estas perguntas, não seja só mais um desabafo emocional ou uma reflexão que sai daqui e daqui a pouco esquece. Mas que hoje ciclos recorrentes deixem de existir na vida deles. E que eles possam encontrar nesse compartilhar e nessa resposta aquilo que o Senhor está dizendo, que o Senhor espera e quer fazer na vida deles e na vida deles. É o que eu entrego a Ti, na glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém.